Na década de 80, uma guerra entre dois países do Oriente Médio foi pano de fundo para o maior contrato de exportação de um único modelo de automóvel na história. Parece meio sem nexo, né? Mas vem comigo. Petrobras, uma montadora, 5 países e um ditador que seria executado anos depois por crimes contra a humanidade, foram protagonistas de um inusitado acordo comercial. No centro das atenções, um automóvel brasileiro que seria objeto de desejo do outro lado do mundo e, mais tarde, também faria sucesso comercial em seu país de origem, apesar da desconfiança das concessionárias da marca. Eu sou Eduardo Melo, esse é mais um Fatos Automotivos e hoje eu vou contar a curiosa trajetória do Passat LSE, o para sempre conhecido aqui como Passat Iraque. Tudo começou em 77, quando a Volkswagen do Brasil exportou 1000 carros diversos para o Iraque, que gostou dos veículos e pediu em seguida mais 10.000. Nossa, Com a aprovação dos consumidores no início da década de 80, a operação brasileira da montadora alemã fechou um contrato para exportação de 100.000 Passats. Um baita negócio na época e ainda hoje. Só que logo depois o Iraque entrou em guerra com o vizinho Irã, só para não perder o costume. E, obviamente, não tinha mais dinheiro para pagar os automóveis. A prioridade agora era financiar o conflito. Preocupado em não perder o negócio, o então presidente da Volkswagen do Brasil, Wolfgang Sauer, Eu não entendi o que ele falou. teve uma ideia no mínimo inusitada. Como o Brasil importava petróleo do Iraque, a solução seria enviar os carros, receber o petróleo como pagamento e repassá-lo à Petrobras, que pagaria pelo produto. Não, mas não pode ficar tranquilo, porque esse negócio não tem nada a ver com essas peças que o pessoal anda comprando no Espírito Santo para receber 15 minutos depois em qualquer capital do Brasil. Após a criação de uma complexa estratégia de logística que envolvia a busca do petróleo em zona de guerra e o transporte por mais de 1000 caminhões até um porto na Jordânia, um novo acordo foi assinado em 1984. Nossa, parece que tudo é em 1984, né? O livro, sei lá, o Mac também, o primeiro Mac é de 1984. Dessa vez, o contrato previa a exportação de 180.000 veículos num prazo de 5 anos e no valor astronômico de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, um recorde na época. nossa. E 25% desses recursos se destinavam à compra de peças de reposição para os carros. E assim seguiram para o Iraque os luxuosos Passat 4 portas que tinham alguns requintes que não eram oferecidos aqui para os consumidores brasileiros, como o contagiros no painel. Para atender ao gosto dos novos consumidores, os carros eram vendidos apenas em 3 cores, azul, vermelho e branco. Uma diferença em relação ao carro do mercado brasileiro era o acabamento interno em tecido vermelho. Um tanto quanto esquisito para os nossos olhos, os meus também, mas comum nos carros americanos que o pessoal do Iraque estava acostumado. O motor era o conhecido 1.6 usado nos Passat brasileiros, mas com um radiador dimensionado para as altas temperaturas daquela região. Ar-condicionado era item de série e os rolamentos eram blindados para evitar travamento por excesso de areia. A experiência também serviu para comprovar a robustez do modelo brasileiro. Habituados em geral a pilotar camelos, muitos novos clientes não sabiam ao certo como colocar aquele troço mecânico em movimento. A solução era engatar a primeira e sair acelerando, mantendo a mesma marcha durante todo o percurso, sério. Vai ser braço duro assim lá no Iraque. Alguns ainda aprimoraram essa técnica de direção bizarra, deixando o freio de mão puxado em tempo integral, com o carro em movimento. Não corria muito, mas pelo menos já não voltava para trás, né? Você já viu, inclusive, os caras que colocam o freio de mão, aí eles botam aquelas bandejas atrás para fazer drift com carro de tração dianteira? Isso rola. Para dar conta dos resultados de tanta imperícia, a Volkswagen precisou montar uma rede de oficinas por todo o país. E tudo seguia muito bem, até que em 1986, devido a excedente de petróleo, a Petrobras chamou a Volkswagen para uma reunião e disse: "Fui". Nossa estatal solicitou gentilmente que o envio dos carros fosse encerrado, porque estava transbordando de petróleo. E esse rearranjo provocou uma sobra de Passats iraquianos que foram empurrados goela abaixo das concessionárias brasileiras para que as linhas de montagem não fossem paralisadas. Só que as autorizadas a princípio não gostaram dessa ideia de colocar no showroom um carro 4 portas, configuração que na época interessava pouco ao consumidor, ainda mais com aquele interior vermelho polêmico, assim, para ser delicado. Só que, para surpresa da maioria, o modelo acabou vendendo muito bem, porque o preço era muito atrativo em função da qualidade do carro e dos itens de série.
Assim, em 86 e 87, os consumidores brasileiros puderam levar para casa um legítimo beduíno de 4 rodas. Por fim, a exportação do Passat para o Iraque foi encerrada em 88, com um total de 170 mil unidades vendidas. E aqui no Brasil ainda é fácil encontrar algum exemplar à venda nesses marketplaces da vida. Tô falando isso só pro caso de você se interessar por um. E não precisa pagar assim, com petróleo, pode ficar tranquilo.